Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos trabalhando o livro de Esther, esse livro dessa mulher brilhante, guerreira, perseverante e corajosa. Ela tem muito a ensinar a gente, eu como serva, você como mãe, eu como tia, nós como esposa, como família, como vizinhos, como amigos, tem muito a ensinar. Que a gente aprenda. Agora, por mais que eu fale, a gente aprenda, tem pessoas que não gostam da gente, é natural, a gente deixa com Cristo. Como também, muitas vezes, a gente tem pessoas que a gente não se identifica. Mas Deus é que cuida de todos nós. Mas, independente desses detalhes, o ser humano é falho. A gente precisamos aprender com Esther. A sua coragem, a sua determinação, a sua sabedoria. E tudo isso que ela teve veio de Deus. Porque agora vamos falar do banquete que ela preparou para o rei e Amã, quando ela fala com o rei. Mas a gente sabe que ela pediu para Mardoqueu e os povos orar e jejuar 3 dias por ela. Então tudo isso veio a ação de Deus. Mesmo que não tenha o nome dele, mas a grandeza dele, a presença dele estava presente. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O tema hoje é o que diz lá em 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos pela fé e não porque vemos. E não pelo que vemos. Eu e você tem que viver pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11:6. Vamos falar hoje Esther 5, do 1 ao 8. E depois terminamos com o provérbio 31, do 10 ao 13, que é uma referência à vida de Esther como mulher. No terceiro dia do jejum, Esther se vestiu com suas roupas de rainha, foi e ficou esperando no pátio de dentro do palácio, em frente do salão nobre do rei. Ele estava lá dentro, sentado no trono que ficava em frente da porta do pátio. Veja que foi depois dos 3 dias de jejum que Esther foi e ficou na frente da porta do pátio, ali onde ele ia ver ela. Com certeza ela foi com medo, porque se ele não jogasse o cetro, seria morta. Mas uma mulher que ora, que jejua, que está na presença do Senhor, o Senhor direciona. E quando ele viu a rainha Esther esperando lá fora no pátio, teve boa vontade para com ela e estendeu-lhe o seu cetro de ouro. Esther entrou, chegou perto dele e tocou na ponta do cetro. Veja que ele estendeu, ele teve boa vontade. Ele quis saber o que ela queria falar com ele. Ele o amava. Mesmo assim é o Senhor. Ele estende o cetro para mim e para você. Quando estamos numa causa nobre, quando estamos lutando para ser digna com ele, quando estamos lutando para agir como ele quer. E o rei perguntou o que está acontecendo. O rei perguntou, o que está acontecendo, rainha Esther? Darei mesmo que seja metade do meu reino. Ele achou que era algo muito sério, né? Isso o que está acontecendo para você arriscar sua vida? Eu te darei a metade do meu reino. Se ele o amava e disse isso, você imagina o rei dos reis, que ama a mim e a você, que não deu só metade do reino, deu sua vida por nós. A Bíblia diz que pelas pisaduras dele nós fomos curadas e curados. Aleluia. Então aqui ele representa o rei dos reis, que cuida de mim e de você. Beth, você não sabe o que está acontecendo na minha vida, nem você na minha. Mas independente das lutas, o Senhor nos ama. Independente das lutas, Ele está sempre comigo e com você, cuidando, protegendo, dando força e dando livramento. E aqui ele disse, o rei da terra, que daria até a metade do reino. Imagina o grande rei. Esther respondeu, se for do seu agrado, eu gostaria de convidar o Senhor e Amã para um banquete que estou preparando hoje para o Senhor. Olha que sabedoria. A oração, o jejum de 3 dias teve direcionamento, teve orientação para Esther. Quando você ora, quando você jejua por uma causa nobre, que seja da vontade do Senhor, não por qualquer coisa, não para esmagrecer. Você pode ter certeza que pode ser o impossível que for, o Senhor vai abrir caminhos e vai te ajudar. Aí o rei ordenou, diga a Amã que venha depressa para que nós aceitemos o convite de Esther,
Assim o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Veja que ele ordenou que Amã viesse depressa. Sabe o que é isso? Amor, respeito, interesse por Esther. O rei Artaxerxes fez isso. O rei dos reis, o senhor dos senhores, ele tem tanto interesse por mim, por você, que Deus deu seu único filho, que lá na cruz do Calvário levou nossas maldições. Depois ele veio, pregou, fez milagre e morreu como um desordeiro, não porque ele era para salvar a mim e a você. Mas quando ele ressuscitou e foi embora, ele deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos ajudar, para orar com gemidos inexprimíveis por mim e por você. Olha que trindade gloriosa. Então, se o rei se preocupou com o banquete de Esther, se o rei Artaxerxes queria dar até a metade do reino, você imagina o dono do mundo. Glória a Deus. Ele faz coisas tremendas por mim e por você. Tenha fé e espere. Quando estava bebendo vinho, o rei perguntou a Esther: qual é o seu pedido? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ele estava tão preocupado a segunda vez que ele pergunta. A primeira é quando ela chega diante dele. Agora no banquete. Ele repete: eu dou até a metade do meu reino. Isso é amor, isso é admiração, isso é respeito, isso é carinho. Esther respondeu: é o seguinte, se eu puder me valer da bondade do rei, e se eu for do seu agrado atender o meu pedido, gostaria de convidar o senhor e Amã para outro banquete que eu vou preparar amanhã para os dois. Aí lhe direi o que eu quero. Esther foi uma mulher tão sábia, tão prudente, que ela fez um banquete. Mas com certeza o Senhor mostrou ali que não era a hora, porque tudo tem seu tempo. E ela disse: no segundo banquete. Sabe o que é isso? Sabedoria, entendimento, discernimento. E essas habilidades não vêm da terra, vêm do céu. O Senhor é bom. Não desista da sua casa, do seu esposo, do seu filho. Não desista da faculdade, não desista da obra de Deus. Porque se o rei da terra fez isso com Esther, imagina o Senhor dos senhores. Essa trindade gloriosa que só tem o melhor para mim e para você. Aqui, em Provérbio 31, do 10 ao 13, tem tudo a ver com a vida de Esther. Como é difícil encontrar uma boa esposa, ela vale mais do que pedras preciosas. Não é interessante isso? A boa esposa, ela ama, a boa esposa, ela fecha a boca, a boa esposa, ela vai orar. Ela vai interceder, independente dos pecados do marido, do vício, do lado grosseiro dele. Ela ama, ela ora, ela jejua. O filho está nas drogas, o filho só dá tristeza, ela fica de joelho. Essa está na Bíblia, é uma mulher preciosa. Não dá resposta a pessoas que querem ofender, deixa com Deus. O 11. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Artaxerxes confiava em Esther. Ele jogou o cetro para ela. Ele disse que dava até a metade do reino. Ele ordenou que Amã viesse depressa para o banquete. Isso é a mulher preciosa. Isso é a mulher admirável, de respeito. O 12 diz o seguinte: em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Esther estava ali para fazer o bem à sua nação, mas Esther estava ali diante do rei. Esther não falou nada no primeiro banquete, ia ser no segundo. Isso é uma mulher preciosa. Isso é uma mulher com habilidades celestiais. Quem ora, quem busca o Senhor, quem lê a palavra, quem luta para fugir da aparência do mal, o Senhor dá habilidade, o Senhor dá livramento e dá vitória. Para terminar aqui, o 13. Está sempre ocupada, fazendo roupas de lã e de linho. A mulher de Provérbio, ela sempre estava ocupada, trabalhando. E com certeza Esther tinha suas ocupações de rainha, né? De representar o reino diante das mulheres. Com certeza ela tinha suas ocupações na alta sociedade. Mas as ocupações dela eram com respeito, eram com seriedade. Beth, isso não fala na Bíblia, mas o testemunho dela fala. A coerência dela, a prudência dela de dar o primeiro banquete e só ia falar no segundo, isso mostra o quanto ela era prudente. Isso mostra o quanto ela sabia recepcionar, porque ela fez banquete para o rei e para o seu assessor de maior confiança, que não valia nada, que era Amã.
mas ela fez com excelência. Faça tudo com excelência na direção do Senhor, porque você só tem a ganhar. Aqui em Provérbio verso 11, 6 diz o seguinte: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. O Senhor estava com Esther porque ela tem fé. O Senhor ia recompensar ela pelaquela atitude de mulher guerreira, para cuidar não só dela, como de todo seu povo e de seu tio. Esther, essa mulher de provérbio. Que eu e você aprenda com Esther. Que eu e você lute para ser um Esther. Que você, homem, seja um Abraão de fé. Mas que a gente lê na palavra, pedindo direcionamento ao Senhor, só vamos alcançar vitória. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã.